Espera aí, deixa eu zerar aqui. Isso. Vai. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa na Pervucom. A entrevistada de hoje é Solange Coluno, coordenadora do Centro para Atendimento ao Idoso de Votorantim, denominado Shirley Peinado Bernardi. Você vai poder conhecer um pouco mais sobre a Solange e também sobre esse projeto para o acolhimento ao idoso. Seja bem-vindo, Solange. Obrigada, Sr. Aristides. Eu que agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho da minha vida com vocês. O nosso programa, Solange, ele sempre que tem início, ele pede aos convidados que falem um pouco, se apresente. Eu gostaria que você falasse um pouco de você, da sua infância, da sua origem. Nós sabemos, os votorantinenses, o pessoal da região a conhecem, mas talvez não saiba quem é Solange mesmo, antes da profissional que nós estamos tratando hoje aqui. Eu acho que eu sou uma típica votorantinense mesmo. Nasci aqui em Votorantim, no Dominguinho, né, que é onde está o centro de atendimento. E, como todo mundo aqui de Votorantim, frequentei as escolas daqui de Votorantim, fiz aula de artes com a dona Eugênia, né, se eu não me engano, que é o nome dela, que já faz algum tempo que ela faleceu. E, então, é isso. Meus pais são daqui também, né, só que a gente a família é de Minas, né? A família da minha mãe é de Minas, né? E é isso. Você nasceu em Votorantim também? Nasci em Votorantim. Se criou em Votorantim, todos os seus estudos foram aqui em Votorantim também? Tudo aqui em Votorantim. Nunca saiu de Votorantim? Não, para morar assim, morei fora depois que eu casei, né? Que eu morei em Sarapuí, né? Mas todo o tempo fui Dominguinho mesmo, meu nono, seu Acácio, tudo que morava ali junto, né? Meu pai, que é seu Aparício, que acho que muita gente conhece aqui em Votorantim, né? Que são pessoas antigas, né? Aqui do Dominguinho, né? E é isso. Mas onde você mora ali, Solange? Você mora ali desde o início, que hoje ali era a Vila Operária também. Você já mora lá desde que você casou, você já mora naquele local, no mesmo local? Não. Meu pai trabalhou na Votorantim, aposentou na Votorantim, né? Então, toda essa época, acho que todo mundo, praticamente, de Votorantim trabalhou nessa empresa, né? E eu sempre morei ali no Dominguinho, depois casei, morei um pouco ali ainda, naquela época que teve aquela enchente horrível, né? Eu já morava ali ainda no Dominguinho, quando teve aquela enchente. E depois, aí eu fui para outra cidade, né? Depois voltei de novo para Votorantim. E você continua até Votorantim, prestando serviço em Votorantim, colaborando com a nossa cidade, né? Gosto muito de Votorantim, né? Desde trabalhar assim na cidade mesmo, como eu disse, trabalhei na Votorantim, como a maioria de nós, né? Trabalhamos ali. E trabalhava na igreja também, né? Tinha projetos na igreja quando a gente era mais jovem, né? Então, a gente conhece, muitas pessoas conhecem a gente, que nem o senhor falou, daquela época, né, de que a gente era jovem, ia escola, fazia admissão para entrar na escola, agora já nem tem mais isso, né, o ginásio, aquela coisa de formatura e tudo, então, muita gente às vezes nem lembra mais, né, da gente, porque eu não sou mais criança, né, daquela época. Mas você é jovem ainda, Solange. Eu me considero jovem, né. Por conta, acho que da minha atividade mesmo, das coisas que eu faço, das coisas que eu gosto, né? Eu não me acomodo muito fácil. Não, isso é bom, porque... E quando a gente gosta, né, do que a gente faz, a gente está sempre nativa, né? Eu sempre gostei. É o seu caso, desde que eu a conheço também, sempre você esteve nativo, fazendo esse trabalho, até voluntário também, com seu esposo, que é muito conhecido aqui também, né, Solange? Sabendo que você trabalha há anos com idosos, isso era um desejo antigo, era um sonho, ou ele veio depois? Já há algum tempo eu conheci a irmã Hildes, que ela é muito conhecida em Votorantim, só que ela não está mais aqui em Votorantim, ela está em outra cidade. E naquela época ela me fez o convite de trabalhar na Pastoral da Criança. Então trabalhei por muito tempo na Pastoral, coordenei a Pastoral da Criança, e ali eu vi muita coisa, Sr. Aristides. Não só com criança, como idosos. E já naquela época já se falava disso, né? De trabalhar com idoso.
E eu sempre tive muita afinidade com pessoas idosas, desde pequena, e a minha mãe sempre falava isso para mim. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas mais velhas, né? Já naquela época que eu era criança, eu não me importava se a pessoa era idosa, né? Então, eu sempre tive essa afinidade. E nesse trabalho voluntário com a Pastoral da Criança, eu aprendi muita coisa, porque a gente tinha muitos cursos ali, né, para poder saber o que estava fazendo. Então, eu fiz curso na área de alimentação, de fitoterapia, e ali tinha muita coisa que era voltada para o idoso. Mas eu não esperava que um dia eu fosse trabalhar com idoso. Eu achava que era mais a criança mesmo, né? Que a gente trabalhava de 0 a 6 anos, cuidava das grávidas, né? E andava por esses lugares mais difíceis, né? Aqui de Votorantim e das cidades da redondeza também que a gente ia, da Piraí, para esses lugares mais pobres, né? Que não tinha tanto acesso à saúde, que precisavam, né? Mais de ajuda. Precisava mais. Então, a gente tinha equipes, a gente ia lá ensinar a fazer multimistura, ia ensinar a fazer remédio caseiro. Você trabalhou na multimistura? Trabalhei. Nossa, na época se falava muito da multimistura. Salvou muitas crianças a multimistura. E outra, você teve o privilégio de trabalhar com a irmã Hildes. Quem não conhece a irmã Hildes? Eu aprendi muito com a irmã Hildes, muito mesmo. Né? Porque quando a gente é mais jovem, Sr. Aristides, a gente tem assim um pouco de medo das coisas, né? E quando ela me apresentou a Pastoral da Criança e apresentou os lugares que eu tinha que ir, fazer as visitas, e eram lugares que eu não conhecia, né? Que eram lugares onde tinha aquelas pessoas que eu não gostaria de morar, né? Então era aquele lugar que eu ia, que eu pensava, meu Deus, eu vivo no céu, né? Eu tenho uma vida maravilhosa, porque eram pessoas muito carentes, às vezes você encontrava até com pessoas que já estavam descrentes da vida, né? Então, a gente fazia o possível para levar um pouquinho para essas pessoas. E criança é que chama muita atenção da gente, criança e o idoso, né? Sem dúvida. Quando você vai fazer a visita, você chega lá, você depara com uma criança com fome, ou com uma criança que, sabe, está precisando de uma alimentação mais forte e a família não tem condição, né? Ou você vê um idoso na cama, precisando de cuidados, porque a gente fazia isso, né? A gente fazia essas visitas. E isso doía muito, mas eu ia embora para minha casa, né? Era uma situação que eu aprendi que existia muita coisa nesse mundo que ainda existe, né? E que às vezes a gente não tem coragem de sair, né? Nós aprendemos a valorizar mais a vida. Valorizar e muito, né? E a irmã Hilda, ela tinha muito disso. Ela não queria facilidade, ela poderia ir nos lugares fáceis, mas ela procurava esses lugares onde as pessoas eram mais carentes mesmo. Então, ter trabalhado com a irmã Hilda, eu acho que é uma grande honra para todos nós. Eu tive a oportunidade de fazer algum trabalho com ela também e sinto muito honrado. Eu acho que todos nós aprendemos muito com ela, né? E ela continua na luta ainda. Continua. Luta, ela acho que está no Sul, se eu não me engano, né? Ela saiu, não está no Salesiano mais. Parece que ela está fazendo um trabalho missionário, não tenho certeza, mas eu acho que é no Sul que ela está agora. Qual a sua relação com a nossa cidade? Você sempre trabalhou em Votorantim, você estava dizendo no início, mas você nunca teve essa vontade de trabalhar fora de Votorantim, sempre foi em Votorantim. Eu sempre fui muito caseira, né, Sr. Aristides? Sempre fui muito assim... Mas não por medo, né? Não, medo não. É porque naquela época, que nem o senhor falou que eu ainda sou jovem, eu não sou tão jovem, eu tenho 58 anos. Então, na minha época de estudos, né, a gente não tinha tanta facilidade que a gente tem hoje. Então, muitas vezes eu queria fazer, estudar, mas era difícil. Como que o pai ia pagar a faculdade? Nós somos em 4, né? 4 irmãos. Meu pai trabalhava na Votorantim. Como que você vai... Então, você prefere o quê? Você vai trabalhar para ajudar a sua família e o estudo vai ficando para depois. Né? É uma coisa que você acha, depois eu consigo, depois eu consigo. Né? Então, isso. Primeiro. Como que você vai... hoje você tem faculdade, que é o que eu faço, né? A gente faz a faculdade pela internet, à distância, você tem facilidade. E antes não, para você estudar fora ou algum outro
que você gostaria de fazer, você tinha que ir fora da sua cidade para estudar. Como que você vai com, sabe, menor de idade? Não tinha condições, para falar bem a verdade, né? Então, quer dizer, eu sempre fui muito caseira, sempre fui muito Votorantim. O que eu tinha que aprender, eu aprendi aqui, né? Então, sonhar mesmo, eu sonhava muito. Na época, eu queria ser arquiteta, depois já não era mais, já queria trabalhar com medicina, depois já não queria mais. Então, essas coisas vão, né, vai evoluindo na cabeça da gente, porque a gente começa a viver muito cedo, né? A gente tem que escolher muito cedo o que a gente quer para a vida. Eu vejo aí meus filhos, quando estão aí na idade de escola, daqui a pouco vai para querer fazer faculdade, fica meio perdido, porque são jovens ainda, né? Vai descobrir o que querem depois de, sei lá, às vezes já estão até casados, para daí falar, eu gostaria de ter feito isso, poxa, se eu tivesse feito, né? Então, eu acho que a gente aprende muita coisa muito cedo. E muitas que eram da minha época, que tem, né, quase que a minha mesma idade, porque eu conheço muita gente que eu me lembro daquela época, muita gente deixou de fazer aquilo que sonhava, por não ter condições mesmo, né? E que agora pensa, poxa, eu poderia ter feito e não consegui fazer. Então, o Votorantim é isso, é para essas pessoas que levantavam de madrugada e ia trabalhar. Aí chegava em casa, às vezes até cochilava na classe, né? Porque você precisava trabalhar. Agora já as coisas mudaram, e mudaram muito, e para melhor, eu acredito, né? Então, mas com toda essa dificuldade que você passou, Solange, que eu acho que a grande maioria das pessoas passam por isso, mas quando chega no hoje, no agora, por exemplo, você pode dizer, puxa vida, eu não me frustrei. Tudo que eu quis fazer, eu fiz, eu lutei, eu busquei, né? E cheguei onde eu queria chegar. É isso? É isso, porque como eu estava falando, eu tive oportunidades, né? Durante o tempo que eu estive na Pastoral da Criança, eu aprendi muito, né? Ali, durante todos aqueles anos que eu trabalhava, que a gente ia para as cidades vizinhas, que a gente levava aquilo que a gente aprendia. Então, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Só que, naquela época, você não tinha diploma. Você fazia o curso porque você precisava aprender para você poder trabalhar. Você tinha que ter a prática. A prática, você aprendia tudo na prática. Então, a gente tinha aulas com os especialistas, a gente aprendia para a gente poder ensinar, né? Então, são coisas que, para mim, foi muito bom. Nessa época, tudo que eu aprendi nessa época, eu posso trabalhar agora também, na parte de social mesmo, né? Eu tive que aprender a fazer um curso na área de social para poder fazer o que eu fazia na pastoral, que eram as visitas, né? Lidar com as pessoas, conversar com as pessoas. Então, eu tinha que aprender, porque não era só chegar, bater na porta, entrar e sentar. Eu tinha que ter, então eu aprendi. E através disso daí, hoje eu consigo trabalhar melhor, né? Porque eu aprendi muito, e agregar aquilo que eu aprendi com o que eu estou aprendendo agora. Que eu continuo aprendendo todo dia, continuo aprendendo. Veja você, telespectadores, você que está nos ouvindo pela Rádio Nova Tropical, todos os nossos convidados que estão aqui conosco, quando nós conhecemos um pouquinho mais da sua vida, dá para a gente perceber que as coisas também não caem do céu, mas nós temos que ir atrás dos nossos ideais. Com luta, a vitória, Deus ajude, sempre ela vem. Como aconteceu o convite para você trabalhar na creche do idoso? Nessa época, eu trabalhava no centro de convivência, mas que o pessoal chama carinhosamente de creche de idoso. E ficou como creche de idoso. Não tem como. Você vai falar centro de atendimento. Não, é a creche de idoso. Nessa época, que foi em 2011, eu já trabalhava na prefeitura, né? Eu trabalhava na Comas. Não é concursada? Não, ainda não. Eu trabalhava na Comas com a Suzana, que ela era presidente da Comas nessa época. E durante esse tempo, meu marido era presidente do partido, já naquela época já, e a Rita Passos, né, que acho que todo mundo conhece, ela implantou esse projeto junto com o governo do estado. E a prefeitura tinha que aceitar esse projeto, né? Então, foi feito o convite, através do meu marido, foi feito o convite para o prefeito da época, que era, né, o Carlos Pivetta, e ele aceitou esse convite.
Mas, enfim, eu trabalhando com ela lá, e aí vai passando o tempo, você sabe que tem reuniões, tem que ir para São Paulo, conversar com o prefeito, e eu fazendo o meu trabalho, porque eu tinha projetos com a Suzana, né? De bebê saudável, de várias coisas que naquela época a gente fazia. E aí, quando o prefeito aceitou tudo, porque o governo, ele entra com naquela época ele entrava com uma verba que construía o lugar e tudo que ia precisar dentro da casa. E a prefeitura continuava. E eu continuei trabalhando com a Suzana, e aí quando a casa começou a construção, que já sabia o lugar e que ia ter essa casa, ela me convidou para ser a coordenadora da casa. Então, quando ela me convidou, eu falei, mas Suzana, você acha que eu consigo? Ela falou, eu tenho certeza que você consegue. Então, através dessa certeza dela, eu topei. Falei, então vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Aceitou mais um desafio. Eu adorei mais um desafio, além daqueles que a gente já tinha, né? Que a gente fazia. E eu gostei muito, me apaixonei pelo que eu faço. Então você acompanhou desde a construção. Desde a construção. E eu ia lá é gostoso isso, né? Acompanhar desde a construção. Desde a construção. Eu ia lá junto com ela para ver como que estava o trabalho, se já estava terminando. Eu fui junto comprar os móveis que a casa usou, né? Desde o início, todos os passos que a casa teve da construção, eu acompanhei. Isso é muito gratificante, né? E ver que deu certo. Estar até hoje, né? É sinal que fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho e vai continuar fazendo um bom trabalho, se Deus quiser. Se Deus permitir, sim. Não, Deus sempre permite, né? Desde que existe essa vontade, né? Mas muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já. Não saiam daí. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. A nossa entrevistada de hoje é Solange Colono, coordenadora do Centro para Atendimento do Idoso de Votorantim. Agora nós vamos falar, propriamente dito, sobre a creche do idoso. Acho que não tem problema chamar assim, né, creche do idoso, que nós estávamos conversando, é isso mesmo que as pessoas chamam carinhosamente, né? Ela existe na cidade de Votorantim desde 2011. Eu tive a oportunidade de estar na inauguração também. Nós já falávamos um pouco sobre isso. Você trabalha lá desde o início, você contou, mas agora queria que você falasse, propriamente dito, desse trabalho que você faz lá. Quando começou, Sr. Aristides, para mim era tudo novidade, né? E no início mesmo, depois da inauguração, eu fiquei alguns dias sozinha na casa. Sozinha, porque os idosos tinham que vir, fazer a matrícula certinho, conversar comigo, aí eu tinha que mandar para assistente social, todo aquele trabalho. Então, para mim, era assim uma expectativa, né? Dos idosos irem chegando, e a conversa com as famílias era, assim, reveladoras, né? Porque chegavam, sentavam ali conversar comigo, e muitos abriam o coração, alguns choravam, outros, sabe, que parecia até que eu estava, parecia não, eu tinha certeza, que parece que era uma saída, para eles era aquele lugar, né? Então, para mim, como eu disse, era tudo novidade, né? Então, vinha outro, e até que o dia que a casa ia abrir, porque teve a inauguração, né? Com tudo que teve direito, mas abrir para os idosos ia ser aquele dia. Era uma segunda etapa. Aí, chegou o dia, chega um, chega outro, porque a gente tem o carro da prefeitura que ia buscar, porque o intuito era esse, né? Ir buscar na casa e devolver na casa, como uma creche normal. Então, os carros iam buscar e quem tinha condições de vir com a família, vinha de carro. Então, conforme eles iam chegando, a casa ia enchendo e a gente fica meio sem saber como conversar com eles pela primeira vez. Então, como eu falo muito, né? Eu já vamos sentar, vamos todo mundo, vamos conversar, vamos se conhecer. Né? Porque a expectativa deles também, eu acho que era tanto quanto a sua, né, Sam? Porque eles também queriam conhecer o outro, né? O amigo que chegou, a amiga, e
e me conhecer, e eu também queria conhecê-los, né? Apesar daquela entrevista, né, que a gente teve, é diferente você conversar com o idoso junto com a família e você conversar com ele sozinho, né? É totalmente, é que nem criança, você conversa com ela, só que eu não gosto de usar essa frase, eles são que nem criança, porque eles não são criança, né? Eles são senhores e senhoras, né, que já viveram tudo que tinha que viver e estão vivendo muito mais. Então, falar, eles são Com que nem experiência criança. de vida. Não são que nem criança. Algumas coisas acontecem com eles que é igual que acontece com criança, né? Mas acontece com a gente também, né? Então, eu falo, não são que nem criança. Então, eu converso com eles, assim, vamos dizer, mesmo nível. Eu não converso como se eles fossem, ai, que belezinha de tchutchuchuchuco, né? Eu brinco, conforme a conversa vem, a conversa vai. Se é sério, vai ser sério. Se tem que rir, vamos rir. Se tiver que chorar, vamos chorar junto. Então, ali a gente criou uma família. Solange, quando você fazia esse trabalho, você talvez não imaginou que isso você está trabalhando a autoestima. E muito, muito. Porque a gente fazia muita atividade, né? Tanto com música, como com dinâmicas, né? Que a gente costuma Sim. dizer. E eu gosto muito de falar sobre a palavra, né, da Bíblia, falar de Deus. Não pregar religião, porque ali são todas, cada uma tem a sua, né? Agora, o senhor imagina, está numa sala onde tem pessoas de diversas religiões. Então, você tem que saber falar direitinho para que um não fique nervoso com o outro, né? Então, a gente fazia essas dinâmicas para que eles entendessem que todo mundo é igual, né? Que o Deus, né? É um só. Então, eu usava muito as dinâmicas, né? De brincadeira, quando tinha algumas brigas, porque sai briga, eu falo, eles não são crianças, eles são adultos, então, eles só envelhecem. Eles continuam sendo da mesma maneira, eles só envelhecem. Né? Ele não fica assim mais legalzinho porque envelheceu, ou ele fica mais bravo porque envelheceu. Não, ele continua sendo o que ele sempre foi a vida toda. É o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida, né? Tem alguns que ficam chatos, não, eles não ficam, eles são chatos, como a gente, né? Vai, a minha mãe é chata. Mas a gente vai continuar sendo chato. Não é porque envelheceu. Só que nós, filhos, que ainda não envelhecemos, porque vamos envelhecer, né? A gente deve ter uma maneira diferente de lidar com o pai e com a mãe, né? E que naquele lugar é que a gente vê o significado da palavra pai e mãe. É num lugar desse que você vê isso daí. Então, quando eu comecei a conhecer os senhorzinhos e as senhorinhas, as dificuldades que eles tinham, que eles vinham e contavam, e o quanto eles foram florescendo ali dentro. Para mim, esse era o pagamento, né? Eles florescer, eles ficarem felizes, né? Eles deixarem para fora da casa, lá da creche do idoso, aquela canseira do dia a dia, né? Muitas vezes, alguns desgostos que passavam, então chegava ali, a gente mudava tudo. Era fazer brincar, era dar risada, era conversar. E isso, para mim, não tem dinheiro que pague. Esse trabalho, não tem dinheiro que pague. E quando você iniciou, quanto tempo? Eu me lembro que na oportunidade, ele tinha capacidade para 25, ele estaria começando com 17. Isso. Foi isso mesmo, né? Isso. Que aconteceu. E demorou para ter esses 17? Sabe com todo esse trabalho, até essa entrevista? Os 17 já chegaram, né? Já chegaram. Só que é assim, a gente tinha filas de espera. Agora não tem mais a fila de espera, mas era novidade, então tinha filas de espera. Só que, como eu falei, tinha que passar pela assistente social, tinha que passar pelo médico geriatra. Fazer a triagem. Uma triagem, porque ali, por ser uma creche, não é clínica, né? Não é uma clínica, desculpa. Então, não é o idoso, ele não vai lá para ser, ele vai ser atendido, mas não com cuidados especiais. Porque o idoso que precisa de cuidado especial, não tem como ele ficar numa creche, né? Então, quer dizer que aí, até fazer toda essa triagem, ver quem tinha condições e quem não tinha, então ia demorando um pouco, né? Até atingir os 25. Nós temos que ter vaga para caso judicial, por exemplo. Eu tenho que ter 2 vagas para o juiz. Lá também manda o judicial?
Mandaram, sim, uma senhorinha. Ela já faleceu, inclusive. Então, são assuntos, assim, particulares, vamos dizer, né? De juiz que manda. Casos e pontuais. A gente obedece, sem dúvida, e a gente vai depois saber o porquê. Lógico, né? Que a gente sabe o porquê que a pessoa está lá. Mas tem isso também, né? Então, tem que cumprir. Então, essa vaga eu tenho que ter, né? Só que a casa, o espaço físico da casa, ela não comporta muita gente, né? E também, eu acho que se tivesse muita gente, já não seria, assim, uma coisa aconchegante. Você não ia conseguir tratar de casos e casos, você ia estar só acumulando gente. O correto seria, não e conseguiria será... fazer um trabalho como deveria ser feito. Exatamente. Futuramente, se Deus quiser... O nosso prefeito tem intenção de abrir mais casas dessa, né? E eu acho que é assim que vai funcionar, né? Você não precisa ter muitas, que tenha poucas, mas com qualidade, né? Então, hoje, né, nós falávamos que a capacidade é 25. Hoje tem 25 pessoas? Não, tem 21 pessoas. Então, 21. Você teria vaga, por exemplo, para mais 4, se fosse o caso. Isso, se fosse o caso, essas pessoas nos procuram, né, através da Secretaria de Cidadania, e ali, como eu disse, tem essa triagem, tem toda essa entrevista, assistente social, porque muitos nos procuram, mas a casa não tem como recebê-los, né? Alguns têm problema de Alzheimer, e o Alzheimer, quando ele está já numa situação avançada, é muito difícil você controlar uma pessoa. Porque às vezes as pessoas confundem, Solange, porque ali não é uma casa para o idoso que ele precisa de tratamento. Não é. Para o idoso não fique sozinho, não fique na solidão, ele tenha companhia, ele esteja interagindo ainda, para ele saber que ainda ele é útil à sociedade. Porque muitas vezes os filhos que ficam cuidando dos pais, né, eles trabalham. E como que ele vai deixar a mãe sozinha? Como que ele vai deixar o pai sozinho na casa? Correndo o risco de se queimar, de cair, porque existem leis, né? Do idoso, existem leis. Se alguém vai lá e avisa, tem um idosinho que fica sozinho na casa, tem um grau, né? Não pode ficar de maneira nenhuma, não pode ficar sozinho. Então, esse filho procura essa creche. Porque daí o pai ou a mamãe vai passar o dia todo, né, ali comigo e com os outros funcionários e com os amigos da casa. De tardezinha ele volta para casa. Então, é um lugar onde a família pode ficar sossegada. Estou trabalhando, mas eu sei que meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio está lá, está bem, tem alguém olhando, né? Solange, vamos falar um pouquinho do dia a dia na casa dessas pessoas que estão acolhidas. É muito gostoso, muito divertido também. Que nem eu falei, eu falo muito e eu brinco muito com eles. Assim, às vezes a gente fala besteirinha, mas não é porque a gente falta com respeito, é porque eles se divertem com isso. Porque ali não é uma casa que você fala assim, não pode isso, não pode aquilo. Não, eles são livres. Ali é uma extensão da casa deles, né? Então, eu brinco mesmo com eles, eu falo uma besteirinha, eu canto umas coisas, eles cantam também. Então, chega de manhã, o ônibus busca na casa, chega lá, já vai para tomar o cafezinho da manhã. O café também é fornecido pela prefeitura, que vem, né, através de restaurante, que o café e o almoço. Aí, todo mundo senta lá, vai tomar o cafezinho. Gostosinho, tudo. Aí eles voltam para a sala de estar e ficam esperando a professora de educação física. Que daí nós temos 2 professoras de educação física e um professor de dança, que eles vêm em dias intercalados, né? Aí essa professora chega, já vai agitando e coloca música e já vão fazendo a ginástica até umas certas horas ali, eles ficam ali, se entretem. Mas ali a gente tem o pessoal que gosta do baralho e não gosta de fazer a ginástica. Então, fica lá. A gente chama que a mesinha... Ficam à vontade para escolher o que eles querem fazer. Exatamente. Não são coisas obrigadas. A gente quer que tem opções. Tem o cantinho lá que a gente fala que é o cassino, que é onde fica o pessoal que gosta de jogo. Tem aquele que gosta de cuidar do jardim, tem aquela que gosta de dormir, que já chega e já vai... Não gostamos disso, porque o certo é atividade, né? E aí cada um faz o que quer, tudo. Depois tem o almoço, sempre tem alguém que faz uma oração. Também deixamos livre por conta de cada um ter sua religião. Então, sempre tem alguém que puxa o Pai Nosso ali, né?
E aí almoça tudo, depois tem, eles descansam, a maioria, tem algumas que dormem até ali no sofazinho, mas porque quer ficar ali, porque eles têm o quarto, tem um lugar que eles podem repousar. Podem repousar. E aí à tarde sempre tem alguém que vai fazer uma coisa, uma atividade, às vezes uma escola que quer levar, fazer um bingo, que vai cortar cabelo, vai fazer unha. Então, cada dia a gente tem uma coisa diferente. E quando não tem, eu invento, né? Eu vou lá, eu faço muito artesanato, né? Então, a gente vai cortar tecido, alguma coisa a gente inventa, vai pintar. Ou vou sentar lá no meio deles só para jogar a conversa fora. Porque sempre tem aquele que não escuta direito, sempre tem aquele que escuta demais, sempre, sabe? Sempre tem. Aquele que já está esquecidinho, né? Que sempre tem que estar lembrando. Então, é muito bom, é muito divertido. Você falava dos profissionais que atendem. Você não tem esses profissionais, mas quando você necessita, eles estão dando eles estão indo lá, prestando esse trabalho pela administração. Fale um pouco dos profissionais. Nós temos, né, assistente social, né, que tudo através da Secretaria de Cidadania, psicólogos, né, que quando a gente precisa, que de repente alguém precisa conversar com eles, né, que eles conversam. Tem esses professores que eu falei, temos a enfermeira, que vai para ver a pressão, ver diabetes, tudo marcadinho, tudo certinho, ver peso. Vocês fazem o controle com todos eles. Faz o controle, tudo certinho. A alimentação também é feito tudo certinho, né? Para não ter problema com os diabéticos, né? Que a comida é muito boa, por sinal. E tem o pessoal que trabalha lá, que são os cuidadores, né? Lá da casa, que fica ali junto, que eu também sou uma cuidadora ali dentro, né? Então, mas é interessante, quando o idoso ele vai pela primeira vez, ele passa por um exame clínico também para saber a necessidade dele, os remédios de uso contínuo, tudo isso. Então, eles já levam esse remédio também? Então, o remédio é uma questão à parte, porque a gente não pode medicá-los, né? A gente não faz parte da gente. A gente não pode medicar. Aquilo que normalmente nós tomamos, né? Os idosos normalmente tomam. São hipertensos, diabéticos. Isso. Então já tem o remédio que eles tomam geralmente antes deles irem para casa. Já os filhos já dão. Então tem aqueles que sabem que tem que tomar depois do almoço, então eles sabem, né? É claro que a gente tem um controle, a gente tem marcado tudo certinho, né? Quem toma, qual remédio que toma, para não... esqueceu ou não tomou. Mas não é uma obrigação da casa do idoso, que a gente não pode medicar. Não pode medicar, né? Não. E se acontece alguma coisa, por exemplo, acontece alguma coisa, algum imprevisto, que eu preciso de um médico, aí eu já, na mesma instante, eu chamo, a ambulância leva, porque eu tenho que levar no PA, eu não posso levar para convênio, nada. Sim. Quando é uma coisa assim, não, eu preciso Daí lá eles vão definir. Eu ligo para a família e aviso, estou indo para o PA e você tem que estar lá esperando. A pessoa responsável tem que estar lá esperando, o pai ou a mãe. Porque a responsabilidade da casa do idoso termina ali, né? Aí já é da família. Então, a gente faz todo esse trabalho ali dentro, voltado para o idoso, tomando esse cuidado, mas a família também tem que estar junto com a gente. Entendeu? Você, de um modo geral, você sente que os idosos, ele, por exemplo, dá para perceber que ele se sente sozinho no dia a dia? E com certeza você também tem alguma maneira que você consegue diminuir essa solidão. Sabe, Sr. Aristides, eu não vou citar nomes, né? Porque não convém. Mas uma boa maioria que chega ali, ela chega bem para baixo. Às vezes está no início de depressão. A autoestima está muito para baixo, por conta de ficar sozinho. Às vezes os filhos não têm culpa, porque cada um tem sua vida. Cada estão preparados também para isso, né, senhora? Eu gostaria que os filhos se preparassem, sabe? Às vezes fala, eu cuido da minha mãe. Tá, o seu filho vai ver você cuidar da sua mãe, né? Ele vai ver como que você cuida da sua mãe. Então, você vai ser cuidado daquela maneira. Então, se você trata bem seu pai, trata bem sua mãe, se você cuida na cama ou fora da cama, o seu filho, sua filha está aprendendo isso com você. Então, futuramente, eu vou ser uma idosa. Todos nós. Eu quero ter esse privilégio de ser uma idosa, né? Porque eu estou vivendo, eu quero ser uma idosa. Vou ser chata? Não sei.
Vou continuar na casa do idoso? Não sei. É a partir dos 60 anos? Para mim falta pouco. Para mim falta pouco. Talvez eu vá ser chata, vou querer me implicar com a coordenadora futura, sei lá. Mas não sei, mas eu quero ser bem cuidada. Porque é isso que importa para o pai, para a mãe, é ser bem cuidado, o carinho. Quando eles conseguem saber que tem alguém que ama, alguém que gosta, alguém que cuida, eles melhoram, eles saram. Então, eu acho que dá tempo de eu contar só um caso. E o centro de convivência está atingindo o seu objetivo. Isso. Então, depois a gente conversa mais, certo? Eu explico mais. Está muito interessante o nosso bate-papo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso programa na Pevocom. A nossa entrevistada de hoje é Solange Colono, coordenadora do Centro para Atendimento do Idoso de Votorantim. Solange, você acredita que ao oferecer atividades aos idosos evita-se internações e doenças emocionais? Sabe, Sr. Aristide, a coisa mais difícil para o idoso é ele ficar sentado num canto. Muitas vezes ele está ouvindo a televisão, mas não está vendo. Outras vezes ele está vendo, mas não está ouvindo. Outras vezes ele fica sentado, a neta ou o filho, ou sei lá, passa por eles como se eles fossem invisíveis. E isso eu já ouvi lá dentro. Eu já ouvi uma senhora falar para mim, parece que eu sou invisível na minha casa. Ela se abriu. Eles fazem isso. Eu não sei se é eu que inspira essa confiança. Porque eles confiam em mim, eles contam coisas para mim. Eu sei da vida de todos eles, eu sei o que passa com eles, na cabeça deles. Eu preciso conversar com você. Eu fico ouvindo, escuto tudo. Se eu puder pegar aquilo para mim, sabe, aquela vivência para mim, eu pego. Então, ali, quando eu escutei isso, como eu já escutei também, já estou cansada. Mas cansada do quê? De viver. Puxa vida. 90 anos. Chega-se a esse ponto. Chega-se a esse ponto. Então, quando essa pessoa falou para mim do fato de se sentir invisível, imagina, né? Você é uma pessoa que está viva, você quer que alguém pergunte como que você está, dormiu bem, né? Como que foi? Olha o cabelo, olha que bonito, não quer passar um esmalte? Quanto que isso daí muda a vida da pessoa, sabe? Um bom dia, um abraço, um café na cama, muda a vida da pessoa, sabe? Porque o fato de ser idosos, isso não quer dizer que ele perdeu a vaidade, muito pelo contrário. Não, a vaidade tem tudo a ver com a autoestima. Tem tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver. E ali a gente vê isso aí, tanto na parte da música também, que você mesmo põe a música, não, vamos dançar, vamos cantar, né? Tem um senhorzinho lá, que é o senhor que tem já 93 anos, o senhor sabe cantar? Canto. Uma voz linda, grossa, sabe? Só que as músicas que ele cantou músicas antiguíssimas, porque ele tem 93 anos. Era da época dele, né? Então, nada mais justo. Como que ele se lembra de uma música tão antiga? Porque aquilo marcou a vida dele, né? Então, você vê que até a postura da pessoa muda. Quando você agrada aquela pessoa, quando ela quer agradar você. Então, quando o idoso chega naquela idade, que ele fica ali quietinho no canto, passa um, não dá bola. Passa outro, não dá bola. Chega a hora de almoço, chega a hora de janta, chega tudo. Ele não vê a hora que anoiteça para ele dormir. Eu já escutei isso também. Não vejo a hora que anoiteça para eu dormir. E não acordar amanhã. Já escutei isso. Então, dói pra gente ouvir isso. Ele perdeu a vontade Perde a vontade de viver. Perde a vontade, porque não tem estímulo. Não tem alguém que fale, eu te amo, eu preciso de você me ensinou muito. Porque era o que a gente devia fazer com os nossos idosos, né? Tê-los como exemplo, né? A gente não tem mania de perguntar para o pai e para a mãe tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia vai perguntar para a internet, né? Eles não vêm perguntar para a gente. E o pai, o vô, o nono, a nona, tem muita coisa para ensinar. Teve uma senhorinha lá dentro que ensinou a gente a fazer farinha de milho. Ela sentadinha ali na hora do almoço, ela ensinando como que fazia farinha de milho no sítio onde ela morava.
que colocava o milho dentro de um saco, colocava no rio para ficar aquela água, sabe? Ela ensinou tudo. Teve outro que ensinou a gente a fazer vassoura. Quer dizer, coisas que... Então, mas você cozinha? Não, eu cozinhava. Sabe, tinha uma senhorinha que cada vez que passava atividade por ela, a pessoa pulava ela. Falei, mas por que tá pulando? Ela não tá nem aí com o que a gente tá falando. Quer dizer, está discriminando, né? Aí eu falei, não tá? Fui lá e chamei. Falei o nominho dela. Fala, filha. Eu falei, a senhora escutou o que ela tá perguntando para a senhora? Escutei. Falei, então conta para mim, a senhora lembra o dia que a senhora se casou? Porque era a pergunta. Contou tudo. Contou até que tinha fugido de casa, que tinha atravessado a rua, que estava numa calçada. Contou tudo. Quer dizer, daquele dia mudou o jeito. O comportamento. O comportamento, porque ela estava ali quietinha, passava por ela, ela ficava quietinha. Mas ela escutava tudo. E ela tinha necessidade de falar, né? E tem aquele que já não escuta por natureza. Então, não escuta. Você senta do ladinho dele, tá me ouvindo? Tô. Então, tudo que você fala para os outros, aquele está ouvindo também. Muda também, porque ele faz parte daquele mundo que está ali, ele não é mais invisível, né? Ele não é mais aquela pessoa que ninguém liga, que tanto faz se comeu ou não comeu. É impressionante a gente falar isso, mas existe isso ainda. Existem filhos que não se importa se o pai comeu ou não comeu. Se a mãe foi dormir só com um cafezinho, não. Existe. É dura a realidade, mas existe. Solange, eu posso dizer até com propriedade, porque o nosso público, não só, mas a grande maioria é idoso. A própria sociedade acaba, sabe, deixando o idoso do lado. Até por várias, principalmente, por exemplo, uma coisa bem nítida, quando você tem, por exemplo, problema auditivo. Quer dizer, a própria sociedade já o isola. Depois chega na família, a família já o isola. Até que chega a hora que o próprio idoso, ele se isola, é a hora que ele está caindo na depressão. Por isso que o trabalho de vocês, nós temos que tirar o chapéu. O trabalho que vocês fazem, infelizmente, não dá para ser para todos. Mas pelo menos aquele pouco, aquelas 25 ou 23 pessoas, aquelas pessoas vão ter uma vida digna que eles merecem, não é verdade? É verdade. Eles não vê a hora de chegar, de ir para a casa do idoso. Eu já ouvi ali também, a gente bem que podia dormir aqui, né? No sábado, por exemplo, que não tem sábado e domingo, porque eles são melhor tratados que na própria casa, Solange. Nossa, a gente podia ir, botar uns colchão no chão, a gente fica por aqui. Falei, qualquer dia a gente vai fazer aí a noite do pijama. Aí já vira tudo risada, porque, né, como que vai fazer noite de pijama? Então, eles gostam de estar ali. Eles não faltam, é muito difícil aquele idoso que não vai por conta, não quero ir. Não tem isso. Eles vão mesmo, eles gostam da casa do idoso, eles gostam da companhia. E para mim, isso é muito gratificante. Ver a transformação da pessoa, sabe? Você vê a transformação. Uma senhorinha que entrou ano passado, que ela foi lá pedir a vaga, ela estava até arcadinha, de tão depressiva que estava. E aí, quando ela começou a participar, a alegria foi tomando conta, que ela foi a nossa Miss Simpatia da festa junina o ano passado. Olha que bacana. Para você ver, né? Do jeito que ela entrou, e aí ela foi Miss Simpatia. Então, é aquela pessoa simpática, aquela pessoa que dança, que brinca com todo mundo, que mexe com todo mundo, para ver como ela entrou e ver como ela está agora. Isso é muito bom. E para você, no caso, que é a coordenadora, isso é muito gratificante, né? Você vê a transformação da pessoa, é muito gratificante. Solange, você passa por várias situações lá dentro. Eu sei que, como aquilo é administrado pela prefeitura, a gente sabe que tem regras. Mas você, como coordenadora, o que você sente que poderia ser feito também para que melhorasse, para que desse oportunidade para mais pessoas? Com certeza você já pensou nisso também, ou não? A gente já pensou nisso já logo que a casa abriu, né? Por consequência de muita procura. E também tem a procura daquelas pessoas que se dispõem a pagar pelo cuidado da mãe. Como é creche... O que não é o caso lá, né? Não, lá é mantido pela prefeitura, né? Não, nós não cobramos nada mesmo. Não tem valor nenhum. Mas a gente vê a necessidade de outras pessoas, porque Votorantim é grande, né? É uma cidade que está crescendo cada vez mais.
A população de idosos também aumenta, né? Que vai se vivendo mais. O que precisava? Precisava de mais casas, mais creches do idoso, né? Tanto pela prefeitura, como uma com parceria, ou particular, né? Alguém que quisesse ter isso, fazer isso, né? Construir creche, como se constrói para criança, tem escola particular, tem creche particular, fazer uma creche particular para os idosos, uma creche mesmo, não clínica, uma creche, Sim. onde ele vai de manhã, fica Do durante mesmo o dia. molde que é o... Da mesma maneira que é uma creche. Uma criança, uma creche, do mesmo jeito que é. Em Portugal tem igualzinha a nossa creche do idoso, tem lá em Portugal. A única diferença que lá, a prefeitura manda o alimento no sábado e no domingo. A prefeitura manda entregar na casa do idoso. Porque fecha no sábado e no domingo, que nem a nossa, né? A gente fecha no sábado e no domingo. E lá a única diferença é essa, que eles continuam alimentando os idosos mesmo quando eles não estão na casa. Mas é igualzinha. Então, eu acho que esse tipo de creche iria ajudar muita gente mesmo, a sair da depressão, a sair da doença, porque ela vai ter cuidados, a alimentação vai ser saudável. Então, não vai se gastar dinheiro com doenças, porque ali vai estar sempre cuidado. Se acaso a diabetes sobe, a gente sabe, a gente controla. Se está problema de pressão alta, a gente já quer saber o que aconteceu com a pessoa, por que subiu. Então, isso é muito importante. O idoso saber que tem um lugar que ele vai se sentir como se estivesse na casa dele e vai ter alguém cuidando dele. Isso é muito importante. Solange, eu vejo o seguinte, nós estamos, em 2011, nós estamos com 7 anos, né? 7 anos. Fizemos a festa em julho agora. E eu me lembro, quando eu estive também no Palácio do Governo, lá com o Alckmin, outra coisa, até reivindicando o idoso através da nossa federação, e ele falava do Centro de Convivência do Idoso. Será que já não estava na hora da administração estar pedindo uma ampliação? Porque está lá o projeto, lá tem esse projeto. Agora, alguém tem que apresentar isso aí num papel, fazer esse pedido. Pode ser que exista essa possibilidade também, Solange. Pode ser, mas eu acho que isso já parte mais pelo prefeito, a prefeitura. Sim, mas eu digo, né, mas o que fazer, vamos dizer, né? Porque se a gente não for pedir, também ninguém vai trazer para a gente. Então, alguém estar buscando, sei lá se é através da... Eu acho que nós temos também que usar a política para isso, para estar buscando mais, porque quem vai ser favorecido são os munícipes. Então, quer dizer, trabalhar mesmo pelo nosso município. Porque a questão do idoso, ela está ficando cada vez mais visível, né? Tanto nas redes sociais, televisão, jornal, é idoso, é isso, está tendo a população de idoso está aumentando, então ela está muito visível, né? Tudo agora é em favor ao idoso, mas que nem a nossa casa, é uma creche, então não é terceira idade ou melhor idade, que você vai lá, você dança, você viaja, e ali eles são idosinhos. Então, eu já levei, a gente já passeou com eles, né? O último passeio nosso foi aqui na Estância Zancara, que tem a criação de mulas, né? Que é da Dona Cida. E nós fomos lá. Foi feito um piquenique, então eles adoraram aquele passeio, né? Então, a gente consegue levá-los passear em lugares que é adequado a eles. Porque alguns usam de andador, outros de bengalinha. Então, a gente passeia com eles. Então, o que eles precisam? Eles precisam disso, de sair daquele mundinho, né? Daquele lugarzinho fechadinho e ver o mundo. É isso que eles precisam. Então, a gente quer, sim, que tenha projetos para o idoso, mas para o idoso idosinho. Porque para o idoso 60 anos já tem, né? Já tem a terceira idade, a gente vê aí o SESI, que é uma belezinha, a gente está vendo aqui o pessoal aqui da Pevo, que maravilhoso, a gente vê o pessoal passeia e a gente conhece pessoas que fazem esse passeio, mas ali é um pouco diferente, é aquele idosinho mesmo, que ele anda devagarinho, que ele não escuta direito. Então, nós fomos no circo, levamos eles no circo. Então, a gente tem esses passeios. Já fomos na Fazenda Ipanema com eles, mas tudo preparado para eles.
né? Não são passeios dentro das longos, limitações dentro dele. da limitação. Mas nós temos que inseri-lo à sociedade. Nós não Exatamente. podemos achar que não podemos deixar ele à parte. E eu digo sempre aos idosos, nós temos que fazer valer nosso direito. Nós ajudamos a construir esse país. Hoje, nós precisamos receber em troca tudo aquilo que nós fizemos. Eu acho que cabe os idosos estar fazendo valer mesmo o seu direito. Porque se eu não pedir, ninguém vai oferecer de mão beijada. Haja visto que o projeto que se tem hoje, esse projeto é para poucas pessoas. Tá certo? Não é isso mesmo? Para poucas pessoas, O que significa para você trabalhar com idosos? Nós falamos bastante sobre isso também. Você sente gratidão por parte deles? Com certeza você tem esse feedback também, né, Samir? É todo dia, senhor, todo dia. Porque quando eles chegam no ônibus, eu que vou recebê-los, né? Desce um por um. Todos os dias? Todos os dias. Desce um por um, para cada um eu tenho uma pergunta, para cada um eu tenho uma história. Eu falo às vezes do sapato, às vezes eu falo do cabelo, uma brincadeira ou uma música. Todo dia. E todo dia aquele sorriso que a gente vê quando eles chegam, né? E quando eles vão embora também a mesma coisa. Eu acompanho até o ônibus, eu abraço, eu beijo, eu converso com eles, até logo, até amanhã. E eu te amo, que eu escuto todo dia. Eu te amo. Isso não só você, mas todos aqueles que trabalham com você lá também têm a mesma atitude. Ficam do meu lado. Eles são preparados para isso do meu também, lado. né? Cada um ajuda, quando tem que buscar, a senhorinha vai buscar, todos eles ali para se despedir, todos eles a hora que eles chegam. Porque o idoso, ele precisa disso mesmo, sabe? Todos Ele eles. precisa de carinho. Aquilo que ele não tem na casa, você imagina, ele chega lá, ele tem tudo isso, para ele é uma felicidade, uma alegria, como nós falamos aqui muito, é a autoestima dele. E vocês fazem esse trabalho. Mas já está no tempo de a gente tentar aumentar um pouco mais, dar oportunidade para mais pessoas estarem desfrutando de tudo isso que é a nossa creche do idoso, não é isso? Isso, eu gostaria que o senhor fosse estou convidando o senhor para ir lá conhecer. Com certeza, nós vamos estar conhecendo. Vai lá, passa também. lá umas horas, né, com eles, conversa Vamos estar eles. conhecendo, vamos estar lá, se for possível, estar fotografando também, estar conversando com eles. Então, nós vamos aceitar, é o pessoal da produção aí, nós vamos aceitar esse convite, vamos todos nós lá estar visitando, porque eu só estive lá na inauguração. E depois não deu mais essa oportunidade, mas agora que nós estamos ali, vamos conhecer esse trabalho. Muito embora seja um trabalho magnífico que vocês fazem. Como eu disse, pena que não dá para dar para mais pessoas tudo isso. Uma pena mesmo. Solange, muito obrigado por você estar aqui conosco. Foi uma honra tê-lo aqui. Acho que também para vocês, telespectadores, vocês ouvintes da Rádio Nova Tropical, acho que vocês conheceram um pouco mais. Com certeza vocês ouviram falar. Centro de Atendimento ao Idoso, carinhosamente chamado de Creche do Idoso. Mas vocês não sabiam, seus pais, os seus avós que estão lá, com o carinho que eles são tratados. Vai um dia também conhecer, pode também, não pode, Solange? Pode, a casa é aberta para todo mundo. Para todo mundo. Então vai vocês conhecerem, para vocês valorizarem um pouco mais. E vamos sempre, se não é possível estar na casa, valorizar o idoso. Suas considerações finais. Eu fiquei muito feliz de receber o convite, fiquei mesmo. De poder falar um pouco da Casa do Idoso, né? Que é pouco, a gente tem muito o que falar, né, da casa. E agradeço profundamente, eu espero ter falado, como que fala, de ter atingido o objetivo da nossa conversa, né? Com certeza. E assim que vocês puderem, eu gostaria assim que fossem todo mundo lá, né? E aí a gente tem também, através do Facebook, a gente tem a página, né, do Centro de Atendimento ao Idoso, que ali a gente coloca, não é só da creche, a gente coloca tudo que tem a ver com o idoso. Tanto de médico, uma mensagem, uma poesia, tudo que tem a ver com o idoso tem ali nessa nossa página, né, que é o Centro de Atendimento ao Idoso. Quem quiser conhecer, mas pode ir pessoalmente, a gente está lá, a gente recebe. A pessoa pode passar umas horas com a gente, pode, sei lá, se quiser ir lá fazer a unha, pode. São voluntários, né, que participam. A gente quer fazer um bolo, um café, pode.
A gente, vamos fazer um bingo para eles. Pode? Pode, né? Então, é fácil de chegar na casa do idoso. Fica ali na praça José Hermínio de Moraes, que fica perto da igreja São José. São José. Então, ela fica em frente à praça. Então, é Rua Sorocaba, 578, ali na Vila Dominguinho. Facinho de achar, facinho. É uma casa bonita, aconchegante, é uma casa mesmo. Sabe, não tem nada assim de diferente de uma casa. Chegamos ao final. Mais um programa na PevoCom. Foi muito bom tê-los conosco. Fique com Deus e até a próxima semana. Obrigado. Foi muito bom. Obrigada, muito bom. eu.